Olá, meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista e eu trago agora uma aula um pouco mais aprofundada sobre o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide e os hormônios tireoidianos. A ideia é que esta aula, juntamente com o e-book que eu vou disponibilizar no final do vídeo, ajude você que é nutricionista a ter uma conduta impecável quando o assunto é tireoide. Pronto para começar? Então vamos lá. E nós vamos da fisiologia clínica compreender a regulação da tireoide. Nós vamos abordar o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Começando pelo hipotálamo, é uma região do cérebro localizado logo acima da hipófise. Ele libera hormônios chamados liberadores ou inibidores que controlam a hipófise e percebe as necessidades do corpo, como temperatura, fome, sede, estresse e sono, e envia ordens químicas para a hipófise. Neste eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, o hipotálamo vai liberar o TRH, que é um hormônio que estimula a hipófise a liberar o TSH. Então, ao sentir aquelas necessidades do organismo, ele libera TRH. TRH, então, é o primeiro sinal para que a hipófise libere o TSH. O controle inibitório, ou seja, como é que essa liberação do TRH é inibida? Através do feedback negativo dos próprios hormônios T3 e T4. Então, quando o T3 e T4 estão elevados na corrente sanguínea, isso é um sinal para que o hipotálamo reduza a produção do TRH, consequentemente a hipófise vai também diminuir a secreção de TSH. E como funciona o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide? O hipotálamo, ele é o sensor central. Então, ele percebe os sinais do organismo, libera o TRH. Esse é o sinal inicial, como eu falei. O TRH chega à hipófise anterior e estimula a produção do TSH. Esse já é o sinal intermediário. O TSH viaja pela corrente sanguínea até a tireoide e estimula a glândula. A tireoide, então, sintetiza e libera os hormônios T3 e T4 para a circulação. Esses hormônios, então, vão lá atuar nos tecidos dos órgãos, né, do corpo, né, regulando o metabolismo. E quando há uma quantidade suficiente de T3 e T4 na corrente sanguínea, então há o feedback negativo, né? Hipotálamo e hipófise são avisados para diminuírem TRH e TSH. Então vamos ver aí os principais sinais que regulam a liberação de TRH. Então vamos começar falando sobre os sinais que estimulam a liberação do TRH lá no hipotálamo. Os baixos níveis de T3 e T4 vão fazer com que o hipotálamo libere TRH. O frio, baixa temperatura, que é especialmente importante em recém-nascidos. O estresse, seja ele físico ou psicológico. E os ritmos circadianos. A secreção do TRH e, consequentemente, o TSH varia ao longo do dia e geralmente é maior à noite. Então, a gente pode ficar atenta com o paciente que está em emagrecimento, como anda o ciclo circadiano deles, porque a gente sabe que a bagunça nos hormônios tireoidianos afetam também o emagrecimento. E quais são os sinais que inibem a liberação de TRH? Altos níveis de T3 e T4, a gente tem ali o feedback negativo. Então, aumentou, o TRH será diminuído. Um jejum prolongado ou desnutrição grave, né? O corpo ele reduz o metabolismo para poupar energia. E aí, eu não encontrei qual seria o período de tempo desse jejum prolongado, mas a gente pode pensar também no paciente que vive fazendo dieta restritiva, vai afetando com o tempo os hormônios tireoidianos e algumas doenças, né, que fazem com que o corpo baixe também o metabolismo. E falando sobre a hipófise, é uma pequena glândula localizada na base do cérebro e ela recebe ordens do hipotálamo e coordena várias outras glândulas, como tireoide, adrenais, ovários, testículos. Neste eixo, né, o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, ela libera TSH, que age diretamente na tireoide, né? Então, o TSH é o hormônio que vai lá cutucar a tireoide.
Já a tireoide é uma glândula em formato de borboleta localizada na parte da frente do pescoço. E ela é considerada o motor do corpo, porque ela regula a velocidade do metabolismo. É responsável pela produção de T3 e T4. E esses hormônios são responsáveis aí, eles influenciam o gasto de energia, frequência cardíaca, temperatura corporal, crescimento e desenvolvimento. Agora nós vamos abordar a ação dos hormônios tireoidianos. Então a gente sabe que o hipotálamo ele libera TRH a partir das sensações, né? Das necessidades que ele percebe lá. A hipófise libera o TSH e a tireoide vai liberar T3 e T4. Então vamos falar um pouquinho sobre esses hormônios, né? Eles atuam aí no metabolismo energético, aumentando a taxa metabólica basal, estimulando o consumo de oxigênio e produção de calor. Eles também atuam no crescimento e desenvolvimento, são muito importantes, né? Essenciais aí para o desenvolvimento do sistema nervoso central e crescimento corporal, especialmente na infância. Atuam também no metabolismo de macronutrientes. Eles vão aumentar a absorção de glicose e o metabolismo de carboidratos, eles estimulam a lipólise, né, que é a quebra de gordura, e regulam a síntese e degradação de proteínas. E também atuam aí no sistema cardiovascular, aumentando a frequência e a contratilidade cardíaca. Então vamos nos aprofundar um pouquinho no TSH. É um hormônio glicoproteico. Ele é formado por proteínas e carboidratos, é produzido pela hipófise anterior, é o principal exame de triagem da função tireoidiana. Ele estimula a captação de iodo pela tireoide, e o iodo é uma matéria-prima essencial para a produção de T3 e T4. Eu coloquei uma observação aqui que eu posso falar com vocês sobre a captação de iodo pela tireoide, essa bioquímica mais aprofundada. Então, se vocês tiverem o desejo de aprender, né, quiserem que eu fale especificamente sobre essa captação do iodo pela tireoide, vocês coloquem aí nos comentários, como comentário na aula ou aí onde vocês estiverem assistindo, que eu faço com o maior prazer. Eu adoro falar sobre bioquímica, farei com o maior prazer mais um vídeo sobre esse assunto. Ele também ativa as enzimas que participam da síntese de T3 e T4, promove o crescimento e a manutenção da tireoide. Sem o TSH, a glândula pode atrofiar. É o hormônio da hipófise que liga a chave da tireoide, fazendo ela trabalhar. Lembra que eu falei que ele vai lá e cutuca, né, a tireoide? E temos aí um valor de referência funcional de 1 a 2,5. Isso, os nutricionistas, né, que trabalham com nutrição funcional e alguns médicos também olham mais para esses valores, mesmo que eles estejam, mesmo que a referência do laboratório seja uma referência maior. Então, valores acima de 2,5 eu já considero um alerta para disfunção tireoidiana subclínica, mesmo que esteja dentro das referências convencionais. Quando você se depara com resultado de exame acima de 2,5, você já pode começar uma investigação ou até mesmo uma intervenção nutricional, que é totalmente possível. E o que dizer de um TSH alto? A tireoide não está produzindo hormônios suficientes. Então aí a gente considera um hipotireoidismo primário, secundário ou terciário. No hipotireoidismo primário, a falha está na tireoide. A tireoide não consegue produzir T3 e T4 em quantidade suficiente, seja, né, por qual motivo for. O nível de T3 e T4 no sangue fica baixo, o hipotálamo e a hipófise percebem essa queda e, para tentar compensar, a hipófise aumenta muito a produção do TSH, como se fosse forçar a tireoide a trabalhar mais. Então, o que a gente encontra no resultado dos exames? Um TSH alto, T3 e T4 baixos. Então, hipotireoidismo primário. No hipotireoidismo secundário, a falha está na hipófise. A hipófise não consegue produzir TSH suficiente. Como resultado, nós temos um TSH baixo e T3 e T4
baixos, porque a tireoide não está sendo estimulada lá pela liberação do TSH, né? No hipotireoidismo terciário, a falha está no hipotálamo. O hipotálamo não libera o TRH. Então, a gente tem como resultado um TRH baixo, um TSH baixo e um T3, T4 baixos. Quando a gente se depara com o TSH baixo, numa situação normal, o feedback negativo vai manter TSH, T3 e T4 dentro da faixa de referência. Já numa situação de hipertireoidismo, o T3 e o T4 estão fora da faixa de referência, eles estão altos. E o TSH está quase indetectável às vezes, tá? E a gente tem, então, o hipertireoidismo primário, secundário e terciário. No hipertireoidismo primário, a falha está na tireoide. A tireoide produz T3 e T4 em excesso, os níveis elevados fazem o feedback negativo, mas o TSH fica baixo ou indetectável, como eu falei. E aí a pessoa já tem alguns sintomas evidentes, como perda de peso, taquicardia, calor, ansiedade, tremores. O TSH ele também pode estar baixo pelos usos de hormônios tireoidianos. Então a pessoa já está tomando os hormônios, né, já está sendo medicada, então também o TSH pode estar baixo. Agora, se o TSH baixo e T3 e T4 alto, a pessoa já tem aí o hipertireoidismo clínico. Se ela tem o TSH baixo, mas T4 e T3 ainda estão normais, a gente diz que é um hipertireoidismo subclínico, que essa evidência ainda não foi mostrada ali nos exames de T3 e T4. No hipertireoidismo secundário, a falha está na hipófise. Há uma produção excessiva de TSH. Então, tem algumas situações, né, que a gente se depara com essa situação. O padrão laboratorial que você vai encontrar no hipertireoidismo secundário é TSH alto e T3 e T4 altos. O feedback negativo não está funcionando porque a tireoide está doente. E no terciário, a falha está no hipotálamo. Há uma secreção excessiva de TRH, que é extremamente raro, mas, né, no caso, a gente tem um exame com TRH alto, né, quando vai pedir, o TSH alto, o T3, T4 alto, tudo fica alto. Vamos nos aprofundar agora um pouquinho no T3 e T4. Então, T4 é o hormônio produzido em maior quantidade pela tireoide, tá? Aproximadamente 80%. Ele tem menor potência biológica, ou seja, ele tem uma capacidade menor de ativar os receptores e gerar respostas metabólicas. Ele funciona como um reservatório e pode ser convertido em T3 nos tecidos periféricos. O T3 é o hormônio ativo. E ele tem uma meia-vida longa, de aproximadamente 7 dias. Já o T3, ele é o hormônio mais ativo, né? Ele é 3 a 5 vezes mais potente que o T4, só 20% é produzido direto pela tireoide, o restante vem da conversão periférica, e o T3 também pode se manter normal por mais tempo, porque o corpo compensa convertendo mais T4 em T3. Agora, no hipertireoidismo, muitas vezes o T3 sobe antes do T4, por isso que só medir o T4 pode subestimar alguns casos iniciais de hipertireoidismo. E a meia-vida dele é curta, de apenas um dia. Então, a gente tem aqui valores para T3 livre em 2,3 a 4,2 e a faixa funcional a gente vai aí de 3,5 a 4,2. E agora eu trago aqui algumas outras continhas que a gente pode se valer aí para analisar melhor esses hormônios tireoidianos. Então, a gente tem razão T3 livre, T4 livre, tá? Então, a gente vem aqui, para fazer essa continha, a gente tem que ter T3 e T4 na mesma unidade de medida. T3 geralmente vem em picogramas por mililitro e T4 vem em nanogramas por decilitro. Então, para converter o T4 de nanogramas para picogramas, a gente multiplica o resultado por 10. Então, suponhamos que eu tenho aqui
um T4 livre em 1,1 Ng/dl, que é assim que você vai encontrar. Se você multiplicar por 10, a gente chega em 11 picogramas. E aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um paciente que me chegou com T3 livre 3,5, o T4 em 1,1, e eu já fiz aqui a conversão, né? Deu 11. O que eu vou fazer agora? Vou dividir o 3,5 por 11, e eu tenho um resultado aqui de 0,318, ou 0,32, ou 0,31, enfim. Qual que é o significado na visão funcional para nós, né, nutricionistas, que temos esse olhar mais aprofundado? Se essa razão estiver abaixo de 25, a gente tem uma conversão reduzida de T4 em T3. Se estiver entre 0,25 e 0,35, a conversão está adequada. E se estiver acima de 35, a conversão está aumentada e tem aí um possível desequilíbrio. Nesse caso, eu tive 0,32, né, arredondando. Significa, então, que a conversão aqui está adequada. Essa relação é útil em pacientes com sintomas de hipotireoidismo, mesmo, então assim, o paciente chega para você com sintoma, mas TSH está normal. E tem aqui uma outra aqui, que a gente faz, que é T3 livre, e aí ele vai estar, né, em picogramas, por T3 reverso, e ele está em nanogramas, não tem problema, vezes 100. Então, o resultado acima de 20 significa que há uma conversão eficiente de T4 em T3, ou seja, está ocorrendo a conversão de T4 em T3 pela via desejada. E aí eu vou entrar aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, sobre T3 reverso, tá? Vamos lá, T3 livre dividido por T3 reverso vezes 100. O que isso me diz, né? O cálculo entre T3 livre e T3 reverso é utilizado como uma ferramenta funcional para avaliar como o organismo está convertendo o hormônio T4, tá? Se ele está priorizando a forma ativa, que é indo para T3 livre, ou a forma inativa, que é T3 reverso. Por quê? A forma ativa do T3 é T3 livre, inativo T3 reverso, ou seja, quando a conversão ocorre, ela está ocorrendo pela via correta, ela está convertendo, o T4 está sendo convertido em T3 livre. Abaixo, né, quando a gente faz essa continha, então, abaixo de 10, eu tenho uma conversão ruim, ou seja, está sendo favorecida a via inativa. Entre 10 e 20, a conversão está limítrofe, né? A gente vai pensar nos cofatores e também em inflamação. E se estiver acima de 20, a conversão é eficiente, está sendo ocorrendo pela via preferencial de T3 ativo. Essas relações, elas não são usadas para diagnóstico clínico, tá? Mas é apenas um indicador funcional de como o organismo está lidando com o T4. Então, se eu estou vendo que tá tendo ali uma conversão maior de T3 reverso, eu vou sair dizendo que a pessoa tem hipotireoidismo? Não. Em primeiro lugar, né, se você é nutricionista, você sabe que você não diagnostica nada. Quem diagnostica é o médico. Se você percebe o problema, você vai encaminhar para o médico, vai pedir que o paciente faz uma cartinha, né, entrega para o médico, fala quais foram suas observações, e ele é que vai dar o diagnóstico, né, vai solicitar mais alguns exames, se ele achar necessário, e inclusive ultrassom, né, de tireoide algumas vezes, e aí ele vai fechar o diagnóstico, o paciente volta para você e você entra com uma intervenção nutricional que é mega importante para ajudar o paciente. Ajudar no quê? A sair do quadro de hipotireoidismo? Depende, algumas vezes nós conseguimos sim fazer isso, depende do hipotireoidismo. Para ajudar que essa conversão seja para a via correta, sim, a gente quer que essa conversão resulte no T3 livre, então a gente pode intervir dessa forma, tá? E voltando aqui, vamos para
um resuminho de T3 e T4. Então, T4 é um hormônio reserva, ele é pouco ativo, mas é muito abundante. Ele funciona como um estoque que pode ser convertido em T3 conforme a necessidade. O T3 é a forma ativa, muito mais potente, e é o principal responsável pelos efeitos metabólicos da tireoide. Então, a gente precisa fazer com que essa via, né, essa conversão siga a via correta. Quais são as funções no organismo destes hormônios? Regular a taxa metabólica basal, e aí a gente pensa naquele paciente que está em processo de emagrecimento, né? Se ele está tendo alterações nesses hormônios, a taxa metabólica basal dele provavelmente está tendo problema aí nessa velocidade. Produção de calor, metabolismo de carboidrato, gordura e proteína, crescimento e desenvolvimento, fundamental ali no sistema nervoso, e função cardiovascular. Mas aí eu falei do T3 reverso e vamos nos aprofundar um pouquinho nele. O T3 reverso é uma forma inativa do hormônio T3. Ele é produzido quando o corpo converte o T4 por uma rota alternativa usando uma enzima diferente que inativa o hormônio ao invés de ativá-lo. O T3 reverso não ativa o metabolismo, pelo contrário, ele bloqueia a ação do T3 ativo nos receptores. Então, a gente precisa ajudar o organismo a fazer essa conversão pela via melhor, né? É uma resposta de proteção do corpo em momentos como estresse físico e mental intenso, inflamação crônica, infecções, carências calóricas, né? Então, essas dietas muito restritivas, doenças crônicas, deficiências nutricionais. O organismo entende que precisa economizar energia e aí ele desvia a conversão de T4 para uma forma inativa, que é a T3 reverso. Agora, vamos pensar aqui comigo, né? Eu falei que a gente precisa ajudar o organismo. Então, se o paciente chega para você com muito ali, né, a gente fazendo a avaliação de T3 livre e T3 reverso, a gente vê que não está com um resultado excelente, o que a gente tem que olhar? A gente precisa olhar aqui, ó. A pessoa está passando por excesso físico e emocional intenso? Será que ela precisa de acompanhamento psicológico? Será que ela precisa de uma equipe multidisciplinar aí para ajudar? A inflamação crônica, ela está tendo alguma infecção? Então, como é que a gente vai ajudar? Como que a alimentação pode ajudar nesse momento? Como é que a alimentação pode ajudar no estresse físico e emocional intenso? Obviamente, o nutricionista vai poder, né, orientar para que, até fazer uma cartinha mesmo para um psicólogo, para o médico, para que o médico dê uma olhada nisso e faça então, né, porque alguns planos de saúde aceitam esses encaminhamentos vindo de médico só, enfim. Está passando por uma inflamação crônica, como é que a nutrição pode ajudar? Quais alimentos, quais nutrientes estão faltando para melhorar a resposta inflamatória desse paciente? Carência calórica, esse paciente está vindo de dieta restritiva e você ainda quer tacar uma low carb com baixo carboidrato, com extremo, né, uma dieta low carb extrema, vai tacar um jejum intermitente de quantas horas nesse paciente, ou seja, como é que você vai ajudar nisso? E deficiências nutricionais, né? Vamos dar uma olhada no recordatório, vamos ver aí como que anda a alimentação desse paciente no último mês, ver se o padrão alimentar dele traz aí deficiências nutricionais. Algumas vezes a gente não precisa entrar com suplementação, a gente precisa entrar com alimento, né? Às vezes é um paciente que come muito processado, que come muita porcaria fora de casa, ou que mesmo dentro de casa tem aquele armário cheio de besteiras e pouco alimento de verdade, né? Então é uma coisa. Às vezes a gente pode solicitar para o paciente mandar uma foto da despensa, uma foto da geladeira, né? Enfim. E o T3 alto, ele pode ser ruim? O T3 alto compete com o T3 ativo nos receptores celulares sem gerar ação, né? Lembra da ação metabólica? Ele impede que T3 livre exerça seu papel,
mesmo que esteja em níveis normais. Então o T3 livre está normal, mas é tanto o T3 reverso que o T3 livre não vai exercer o papel dele. Está associado a fadiga, metabolismo lento, dificuldade para emagrecer, frio excessivo. Será que meu paciente chegou com essas queixas? Será que eu percebi o metabolismo lento? Ele pode mascarar um hipotireoidismo funcional, onde TSH e T4 aparecem normais, mas o paciente tem todos os sintomas. E o que pode ser feito? Né? E aí eu já falei alguma coisa. Reduzir inflamação e estresse, corrigir carências nutricionais, e aí a gente pensa em selênio, zinco, ferro, vitamina D, apoiar o fígado e intestino, que são os principais locais de conversão de T4 em T3, então a gente precisa olhar para tudo isso. Lembra, algumas vezes a gente não consegue agir direto no problema, a gente vai agir naquilo que estimula o problema, ou naquilo que não permite que o problema seja solucionado. O nutricionista tem muita capacidade para isso, porque nós atuamos dentro de uma prevenção, né? Com os alimentos. E garantir um aporte proteico e energético adequados. Como? Quanto? Eu tenho como falar em quantidade aqui? Se de repente você é uma pessoa leiga e está aqui assistindo, você não é nutricionista, não é da área da saúde, está assistindo, opa, peraí, como é que eu vou fazer isso? Não dá. Cada paciente é único, cada um tem uma demanda. Dependendo do estado da pessoa, vai ser uma quantidade de proteína, dependendo, vai ser outra. Quem é essa pessoa? Né? Faz atividade física? É um idoso? Tá tendo aí catabolismo proteico? Enfim, né? A gente precisa olhar tudo isso. Agora vamos tratar dos nutrientes envolvidos na função tireoidiana. A gente começa com o iodo, que é essencial para a síntese de T3 e T4. A deficiência de iodo leva a bócio, né, que é aquele inchaço aqui no pescoço. Ferro, selênio, vitamina A e zinco, eles são fundamentais, necessários aí para captação de iodo e produção de TSH. Vitamina D, mais magnésio, que vão regular a imunidade. Inositol vai auxiliar na produção hormonal e pode reduzir anticorpos no hipotireoidismo. Magnésio, ômega 3, B2, B6 e B12. E metilfolato, que é cofator na metilação, porque a gente ainda tem a metilação que eu não estou trazendo aqui para vocês. Se vocês quiserem também que eu me aprofunde sobre a metilação, é só escrever aí, deixar um recadinho para mim, que dependendo da quantidade de interesse, eu posso fazer sim. Interessante que o metilfolato, ele vai ajudar inclusive a reduzir a homocisteína. E finalizando, eu gostaria de te perguntar, como a nutrição pode atuar para otimizar a função tireoidiana? Eu acho que depois de tudo que a gente tratou aqui, ficou evidente a importância do papel do nutricionista quando o paciente chega com hipotireoidismo, com hipertireoidismo já diagnosticado, ou quando ele chega para você e você na solicitação de exames começa já a perceber alguma alteração na função tireoidiana, né? Muito antes do paciente apresentar sinais e sintomas, ou que haja uma queda clínica, né? Que os resultados dos exames tragam o problema em si. A partir disso, você pode estar se perguntando quais os suplementos que eu posso prescrever, quais os alimentos que eu vou colocar no plano alimentar. Eu já deixei tudo isso mastigadinho para você. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube e ainda não adquiriu o e-book que eu preparei, com os suplementos, as possíveis dosagens, a relação dos alimentos que contêm os nutrientes que são necessários para o excelente funcionamento da tireoide, eu sugiro que você faça isso agora, clicando no link que está na descrição do vídeo. Agora, se você já é meu aluno e já adquiriu este e-book, parabéns! Você é um nutricionista diferenciado quando o assunto é tireoide. E você tem nas mãos o poder de melhorar a saúde tireoidiana do seu paciente. Este vídeo, juntamente com o e-book que eu preparei, fará toda a diferença na sua conduta quando o paciente chegar aí com algum problema de tireoide já diagnosticado ou subclínico. Está nas suas mãos trazer saúde para o seu paciente. E com essas duas ferramentas, eu sei que você pode.
Quer me dar sugestões de outros temas que você gostaria de ver abordado dessa maneira? É só deixar abaixo nos comentários. Até a próxima aula!